Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Sejam novamente extremamente acolhidos aqui no nosso podcast. Melhor podcast de psiquiatria que você conhece, certamente. A gente está aqui de novo para falar uma coisa um pouco parecida com o episódio anterior de procrastinação, que foi um episódio super importante. A gente finalmente parou de procrastinar e falou sobre procrastinação, e hoje a gente vai falar sobre outras coisas. A gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre objetivos. Todo mundo sabe que é legal ter objetivos de vida. Mas o que as pessoas não sabem é que tem ciência por trás de como é que você escolhe objetivos. Objetivos que sejam objetivos que você tem uma chance maior de seguir. E objetivos que te ajudem, digamos assim, a refletir melhor sobre a sua vida e que te ajudem a deliberar melhor e a tomar decisão de maneira mais orientada àquilo que é bom para você. Sobre o nosso tema hoje são objetivos, não é isso mesmo, pessoal? Claramente eu tô aqui de novo com os nossos correspondentes internacionais, diretamente de Boston, o Marcos e o Marcelo. Oi, Pedro, de novo um prazer estar aqui, né? Boston está sentindo sua falta também, porque vira e mexe está aqui também. E é isso, hoje a gente vai falar para onde ir, né? Não importa você ter o melhor carro do mundo, você ser o melhor motorista do mundo, mas você não saber para onde você vai, né? E isso é uma das coisas que a gente vai abordar também hoje sobre objetivos, valores, metas. Mais uma vez está um prazer estar aqui com vocês, Pedro e Marcelo, aqui de Boston. Certamente essa ida nossa aqui em Boston teve um objetivo por trás, né, algo muito relevante. Certamente ela é bastante coerente com tudo que a gente vai falar aqui. É importante, acho que esse tema, porque assim, é justamente assim, como você não se tornar perdido na sua vida. É muito fácil você se perder na sua vida, né? A gente usa mapas para tudo na nossa vida, né? Você vai para casa de um amigo seu, você pode usar um aplicativo, você vê mais ou menos onde quer, e às vezes para nossa vida a gente simplesmente vai andando ao léu, simplesmente vagando. E eu acho que talvez às vezes a gente organizar isso, existem várias técnicas, várias formas de a gente organizar, ainda mais, existem várias formas, a gente vai falar de uma forma delas, né? Ainda mais na complexidade hoje do mundo hoje, acho que é extremamente importante, né? Como é que você define para onde você está indo na vida, para o que, vamos dizer, que direção que você toma, né? A que velocidade você vai, como é que você identifica se está indo certo ou não, quer dizer, é um pouco isso que está por trás desse episódio, né? Assim. A ideia é, e a gente quer organizar isso para vocês, nossos queridos ouvintes, a gente vai usar para falar um famoso acrônimo SMART, né? Que em inglês quer dizer esperto, inteligente, um jeito sagaz, né? De escolher objetivos, e cada uma dessas letras significa um princípio que você deve usar, um jeito de você construir objetivos. O primeiro deles, SMART S, né, que em inglês chama specific, que significa, claro, em português, específico. A ideia não é fazer objetivos vagos, por exemplo, vou fazer mais atividade física, mas sim você ser muito específico a respeito do que você quer dizer com vou fazer atividade física. Por exemplo, vou praticar 30 minutos de atividade física 2 vezes por semana. Nesse caso, ser específico significa quais ações que você vai executar, o que você especificamente quer que aconteça, né? E, de preferência, uma coisa orientada à ação, fazer. O que você vai fazer? Verbo, agir, né? Exato. Por exemplo, né? Vou ler mais livros, né? Isso, talvez é bastante inespecífico. Marcelo e eu temos que aprender aqui um programa para programar para nossa pesquisa, chama RStudio, né? Precisamos aprender RStudio. Assim, é muito inespecífico, né? Isso se perde facilmente ao longo do tempo. Vou ver mais meus amigos. E é importante a gente pensar inicialmente, né? A gente pensa de formas não específicas inicialmente, né? A gente já não pensa, na nossa cabeça não vem automaticamente vou praticar 2 vezes por semana exercício. Não, a gente fala, eu preciso praticar exercício físico. Quer dizer, inicialmente vem algo não inespecífico na nossa cabeça, é natural isso. Mas a gente precisa ter essa segunda etapa, né, do processamento para que a gente coloque isso em ação.
Então, isso que significa esse S, né, de ser específico. Ser específico, né, é uma coisa também importante para a gente evitar a frustração prematura, né, que faça com que às vezes a gente desista muito antes de tentar, porque quando você tem objetivos, que nem o Marcos falou, é importante que você tenha uma ideia geral de qual seria a forma mais abstrata do que você quer. Poxa, quero aumentar meu círculo social, quero gastar mais tempo com os meus amigos. Ou em termos de trabalho, quero ser um melhor médico, quero ser um melhor arquiteto. Agora, o importante de você delinear bem especificamente o que você vai fazer, porque isso, além de maneira prática, fazer com que você seja mais efetivo e pragmático, também diminui a sua frustração, porque às vezes você tem um objetivo muito etéreo ou muito grandioso, e se você não tiver claro quais passos você vai seguir, você já se sente que aquilo é tão grande que você nunca vai dar conta, que você nunca vai conseguir, e você muitas vezes já se decepciona antes mesmo de você tentar. Então a vantagem de você ser específico é que você consegue ser muito mais efetivo em atingir esse passo a passo até se aproximar de um objetivo maior, né? A ideia é que seja uma coisa que você consiga definir muito bem, né? O M de SMART é mensurável, né? Significa que a gente tem que ter um jeito de você saber quando que você terminou, digamos assim, essa tarefa, né? Como é que você sabe quando você atingiu esse objetivo? Como é que você sabe que você vai lá e ticou o box, né? Feito, concluir. E a ideia é que tenha um jeito de você mensurar. Por exemplo, naquele exemplo de atividade física, eu vou fazer isso por 2 meses. É claro que isso não significa que você vai parar depois de 2 meses, mas pode ser que você queira isso como uma métrica. Puxa, eu nunca consigo continuar, vou uma semana e paro. Bom, 2 meses. 2 meses é uma boa métrica, porque senão você fica nisso que o Marcelo falou. Não, eu preciso, se eu for para começar, é para eu fazer e nunca mais parar de fazer atividade física. Olha, se você não conseguiu fazer até agora por uma semana, claro que isso aqui é um exemplo que você pode aplicar a outras coisas, leitura, não atrasar certas coisas que você costuma atrasar. É improvável que você nunca mais deixe de ir na academia nenhum dia na sua vida. A ideia é que você tenha uma mensuração que seja uma mensuração ali que você entenda como já um mérito, e você aceitar que você vai ter gratificação por tarefas que são tarefas que não são para sempre, que não são perfeitas. Naturalmente, depois de 2 meses, que você fez atividade física 2 vezes por semana por 30 minutos, você pode renovar esse objetivo. Ele pode ser renovável quantas vezes você quiser, naturalmente, né? Acho mensurar é imprescindível, né? Mensurar acho que é imprescindível, até porque você consegue delimitar, assim, o que você fez e o que você não fez, assim, mais facilmente, né? Porque, assim, você não tem esse feedback se aquilo está funcionando ou não. Acho que é simples assim. O M do SMART, né? Acho que isso é fundamental, assim. Por exemplo, isso é usado em pesquisa científica, né? A gente tem um objetivo específico, depois a gente tem que mensurar isso. Porque senão fica muito difícil a gente avaliar se aquilo está indo para frente ou não. É simples assim, senão realmente a gente vai ficar realmente perdido, né? Será que eu estou fazendo ou não estou fazendo mais exercício físico? Quanto que eu estou fazendo? É fundamental mensurar. Com certeza, com a ressalva, né? A ressalva de que, claro, há temas que são mais difíceis de mensurar e alguns que são quase que impossíveis, mas para a maior parte das tarefas que a gente quer fazer ao longo do dia, é sim muito possível você pensar em uma forma objetiva de mensurar para realmente você não ficar nesse viés do achismo, né? Que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mesmo acaba se enganando. Um exemplo de um tema que merece um episódio inteiro extremamente complexo, mas enfim, um exemplo de beber menos. Imagina que você decida que eu quero beber menos. De novo, vale a ressalva de que isso é um tema complexo. Às vezes, beber menos nem é a melhor estratégia, dependendo do seu problema em relação ao álcool. Mas digamos que para simplificar, você queira beber menos. Para começar, quanto que você bebe atualmente? Segundo, beber menos é o quê? Né? Quanto que você vai diminuir? Porque senão fica aquela coisa, eu acho que eu estou bebendo menos. Aí você pergunta para alguém, super já enviesando a resposta. Você acha que eu estou bebendo menos? Ah, claro, eu acho que sim. Então, assim, esse tipo de coisa acaba fazendo com que a gente se engane ou até peça para os outros, de certa forma, nos enganar. Então, mensurar é sempre fundamental. Beleza. Bom, falamos aqui do SM do SMART, né? Então vamos para o A, que é a terceira letra, que é alcançável. Ou seja, é uma coisa aqui que a gente pode entender isso como realista, né? Uma coisa viável. E isso tem que ser viável para os recursos que você tem hoje disponíveis. Se você estabelecer algo que não é realista, provavelmente você não vai alcançar.
pode parecer meio óbvio, né? Agora, naturalmente que você pode não abandonar um objetivo que não é realista, porque você pode querer recrutar recursos outros, tempo, dinheiro, saúde, apoio social, conhecimentos, habilidades, juntar outros recursos, ou seja, estabelecer objetivos primeiros, anteriores, para daí tornar esse outro objetivo maior, mais complexo, realista. Então pode ser que você tenha que fazer um objetivo para tornar o objetivo que você quer realista, né? Mas naturalmente isso aqui depende de você ter uma reflexão sensata a respeito da viabilidade de algo. Então não é para você desistir de um sonho, de um projeto, mas pode ser que você tenha que tomar múltiplos passos menores para recrutar recursos que você hoje não tem, não possui, para que esse objetivo possa ser alcançado posteriormente, também com um prazo realista. Esse é um ponto importante também, Pedro. Falando sobre essa parte realista, porque eu acho que algumas pessoas, elas podem ter realmente uma tendência, né? Às vezes porque elas têm mais fome de conseguir as coisas, talvez elas sejam mais ambiciosas, de realmente colocar, às vezes, metas, assim, bastante, vamos dizer, irrealistas, pelo menos no curto prazo, vamos dizer assim, né? Porque elas precisam disso para se sentir motivadas. Agora, a gente sabe, se a gente está tentando medir especificamente algo, e se aquilo evoluir ao longo do tempo, e se aquilo for realmente algo muito grande e que você vai precisar de, talvez, um tempo de 10 anos para medir se aquilo vai funcionar ou não, às vezes você conseguir fazer isso é baixa. É interessante, assim, a gente teve uma experiência, não sei se vocês já ouviram falar na ChatGPT, né, que essa inteligência artificial que hoje está todo mundo falando, né, e que você se inscreve, enfim, e que você pode, aquilo pode te ajudar a escrever textos, aquilo pode te ajudar a responder perguntas, ou seja, uma inteligência artificial que aparentemente vai revolucionar mesmo aí como a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, né? Então o Marcelo e eu, a gente está aprendendo RStudio, né? A gente está aprendendo essa linguagem de programação para pesquisa, e a gente está tendo que aprender machine learning, né? Que é um método estatístico para dizer alguns desfechos, vamos dizer assim, tá? E a gente a gente começou a aprender isso, né? E a gente tinha que fazer uma apresentação em pouco tempo sobre isso. A gente até perguntou para a ChatGPT, como é que eu aprendo machine learning em 2 dias? A ChatGPT teve um bom senso de falar, olha, eu acho que isso é uma tarefa muito ambiciosa e é improvável que você consiga aprender machine learning em 2 dias. Mas se você quer começar a aprender machine learning, então aqui os recursos. E ela deu os cursos do machine learning que tem na internet para você aprender. Ou seja, se eu colocar isso, aprender machine learning em 2 dias, isso é uma meta muito pouco realista, né? Então, às vezes a gente está com fome de conseguir alguma coisa, às vezes é uma tendência que não necessariamente é ruim, mas assim, a gente precisa colocar um pouco os pés no chão, eventualmente, para se a gente quer atingir nossos objetivos, né? Isso coincide muito também com o que a gente falou no episódio anterior, né? De dividir os objetivos em tarefas menores, né? Isso é fundamental. Eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Você está falando do episódio anterior, ontem à noite, quando a gente foi... Porque está saindo esse episódio hoje, pessoal, mas o episódio sobre procrastinação anterior a este, ele foi gravado neste mesmo episódio de gravação, digamos assim, né? E ontem à noite eu tava produzindo um pouco, eu perguntei pro ChatGPT lá, esse chat aí, como é que ele faz para você evitar procrastinação? Olha, eu vou dizer que eu acho que o nosso episódio é melhor, ficou bem melhor do que o que o chat falou. Eu não gostei, achei umas coisas meio... Então, assim, ou seja, nós ainda continuaremos nesse podcast sem ajuda, assim, não seremos substituídos ainda por inteligência artificial nesse podcast Papo de Psiquiatra, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui, então, quer dizer, sem sombra de dúvida, essas novas tecnologias como inteligência artificial, tudo vai ser muito importante e vai ajudar e navegar pelo conhecimento. No entanto, pessoal, vocês vão ter que ainda usar o SMART e usar as técnicas que a gente falou de procrastinação, ou seja, não vão resolver totalmente, sinto dizer, mas não vão resolver toda a vida de vocês. E o importante, então, né, voltando para o A, né, de objetivos alcançáveis, isso que nem o Marcos falou, você tem que ter objetivos minimamente realistas, e isso também entra num outro assunto paralelo, mas que vale a pena falar, que às vezes tome muito cuidado quando você também para pensar assim, poxa, o seu prazer tá só relacionado ao desfecho, a só conseguir algo que você quer, porque se o seu prazer estiver sempre só relacionado com conseguir algo, nunca com a caminhada, por mais clichê que isso pareça, realmente
você tá fadado à frustração, porque a gente pega isso muito assim no consultório, por exemplo, poxa, eu quero ser um escritor famoso. Bom, aí você começa a examinar com a pessoa, poxa, a pessoa nunca escreveu, no fundo não gosta tanto de escrever, né? Às vezes nem de ler tanto, e assim, poxa, mas por quê? Assim, qual o objetivo? É o prazer apenas pela fama? Por exemplo, nesse exemplo mais extremo que eu tô dando, o prazer é apenas pela fama. Então, quando o seu prazer, ele tá muito assim, é muito pelo status, ou só pela fama, ou pelo sucesso, está muito desconectado com o prazer da atividade em si, da caminhada mesmo, de estar lá dia a dia escrevendo pelo ato de escrever, quando está muito dissociado o prazer só no objetivo final, na fama, no status, no dinheiro, e desconectado do prazer da caminhada, isso pode ser um grande problema também. Beleza. Isso tem tudo a ver, gente, com o R de Smart, né? Que é relevante. Relevante por quê? Por que esse objetivo é relevante para você? É importante que você descreva isso, não porque isso não necessariamente muda o que você vai fazer, mas isso vai construir para você motivação. Estamos em uma crise de motivação. Ninguém tem motivação, todo mundo quer mais motivação. Pagariam por motivação, tem gente que tenta fazer isso farmacologicamente. Beleza. Motivação aqui, a gente pode, uma boa definição seria emoções positivas em relação a fazer algo. Para você ter emoções positivas de inclinação a fazer, abertura às dificuldades, antecipação de prazer, antecipação do que vai acontecer quando você alcançar. Como o Marcelo falou, antecipação de aproveitar a viagem, não somente quando você chega, de curtir as etapas, de aceitar que vai ter algum sofrimento, porque tem partes do trabalho que são mala mesmo e assim por diante. Para você ter essa motivação, é muito importante que você conecte esse objetivo aos seus valores. Objetivos, você já viu que são específicos, eles são mensuráveis, eles são realistas, eles são, alcançáveis, mas eles têm que estar conectados com valores. Valores seriam ideias menos concretas, mais abstratas. E são tarefas que você não conclui, você não atinge um valor. Aqui são nortes, são horizontes pelos quais você toma decisão. Que tipo de pessoa você quer ser no trabalho, no estudo, como filho, como pai, como amigo, como cidadão? Que tipo de pessoa você quer ser? Na hora que você tem isso mais claro na sua cabeça, você vai conseguir conectar de que maneira que esse objetivo tem a ver com estes valores meus. E aí você vai conseguir organizar melhor esse objetivo e construir motivação tanto para começar quanto para persistir diante dos inevitáveis problemas que vão acontecer no curso de você completar esse objetivo. Isso acaba sendo bastante relevante, isso, Pedro, de novo, aí mereceria um episódio inteiro para a gente falar, por exemplo, dos valores, né? Que uma das formas. Faremos isso, que já está o anúncio do próximo. Então, assim, você conectar os seus valores. Por que eu digo que mereceria um episódio inteiro? Porque é difícil você muitas vezes conhecer os seus valores. Eu não estou falando só daqueles valores mais simples, no entanto, extremamente importantes, como, por exemplo, não fazer o mal para os outros, ou você não se envolver em atividades ilícitas. Mais amplo que isso, conhecer realmente o que você valoriza, é uma tarefa complexa. Por exemplo, poxa, um dos seus principais valores na vida é ser independente, ter autodeterminação, e um não exclui o outro. E você também é uma pessoa que gosta de novidades e variedades. Poxa, você se entendia fácil de fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Ou você é uma pessoa muito focada em sucesso e status, poder, riqueza, ou você é uma pessoa, e de novo, um não exclui o outro, muito focada em tradição, a modéstia, a querer cuidar dos outros, você quer muito ser estimulado culturalmente. Então, assim, conhecer os seus valores, quem é você, o que você gosta, isso é fundamental, porque quando você tem objetivos, metas muito desalinhadas com isso, vai ser mais difícil e talvez mais frustrante. Você mesmo atingindo elas, você pode se sentir fake, falso ou artificial, ou que não se satisfez. Então, conhecer os seus valores vai necessitar também um episódio inteiro. O exercício, eu acho muito importante isso que o Marcelo está falando, dos valores, para você ver o que é relevante para você, o que é importante para você. Então, o R, do SMART, eu acho que envolve um exercício de introspecção até, um exercício de você focar um pouco a sua atenção
né? Bater nas suas emoções, nos seus sentimentos, em quem você é, o que é importante para você, né? Como que você gostaria de se ver daqui a um tempo, por exemplo, né? Que existem alguns exercícios que você pode fazer consigo mesmo para você selecionar o que é importante para você. E existem essas listas, né? Quer dizer, o Marcelo estava citando alguma lista, quer dizer, as terapias podem lidar com isso, né? Quer dizer, existem listas de valores, né? Que vão listar grupos de valores, né? Ou seja, qual que é o caminho que você quer seguir na vida, né? Quer dizer, o que é importante para você? Quer dizer, as regras morais são importantes, atingir objetivos ambiciosos, poder, dinheiro, religiosidade, espiritualidade, enfim. Vai envolver um certo exercício de introspecção. Então, por exemplo, quando a gente pega o SMART, né, tem o S e o M, né, você está sendo um pouco um cientista, né? Quer dizer, você seleciona o objetivo, tenta especificar ele, mensurar. Agora, quando você vê o A é um exercício assim de alcançável, né, que você quer fazer algo, vamos dizer, realista, com o pé no chão, é um exercício até de bom senso, de alguma forma, né? Agora, o exercício do R realmente é um exercício que vai envolver um certo grau de introspecção, assim, de você se conhecer um pouco, né? Então é interessante, né, que o SMART, você vê assim, parece uma regra mnemônica, assim, enfim, que é simples, mas quer dizer, tem muitas coisas por trás, né, dessas letrinhas, né? Essa ideia de a gente precisa cultivar uma reflexão saudável, né? Porque as pessoas tendem a ou não pensar nesse tipo de coisa ou se preocupar com ruminações com esse tipo de coisa, quando o que a gente quer é que as pessoas reflitam, que tenham uma capacidade reflexiva de mentalizar sobre esse tipo de coisa, sobre a relação com os outros e assim por diante, né? Aliás, se quiserem lembrar aí vocês, o episódio de mentalização, um dos primeiros que a gente publicou, é um baita episódio. O T de SMART, temporalidade, time-based, time frame, temporalidade. A ideia é quando, dia, hora que você vai agir. Você vai atrás de comportamentos que estejam dentro do seu objetivo, né? Por exemplo aqui da atividade física, né? Eu vou praticar 30 minutos de atividade física 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas, das 7h30 às 8 horas, pelos próximos 2 meses. E aí, claro que se você tem essa ideia, está falando, você deve ter uma agenda. E você deve blindar esse horário para essa tarefa. Blindar significa que você só vai deixar de fazer isso em situações realmente extraordinárias. Não são situações imprevisíveis, porque o imprevisível a gente não sabe quando vem o que é, mas a gente sabe que vem. Então imprevisível é imprevisível porque a gente não sabe o que vai ser nem quando, mas que alguma coisa inesperada vai acontecer, sabemos que acontecerá. Então é algo grave, algo muito intenso. Tragédias, problemas que exigem uma solução imediata. Eu não vou nem falar de tragédias que aconteceu alguma coisa com alguém, de saúde, mas sei lá, inundou a sua casa, quebrou a máquina lá, fez um nível de água e você tem que resolver isso agora, tem um cano vazando, sabe? Essas coisas assim. Então, coisas muito extraordinárias, não é... Puxa, eu tinha que fazer essa reunião, não é? Ou seja, é blindado, uma blindagem de qualidade. Aquilo lá, olha, para mexer uma vez por ano, quando muito. Então é aquele negócio muito específico, daquilo ficar travadíssimo na sua agenda e você tomar as providências para que fique travado. Inclusive no trabalho, que seja bem conversado com o seu chefe, ou na sua rotina, que seja muito claramente, que não seja susceptível a mudanças que outras pessoas coloquem na sua rotina, né? Então, isso significa colocar no tempo, na agenda, certinho. E isso acaba se comunicando, é muito interessante do SMART que se comunicam as letras, né? Isso acaba se comunicando inclusive com o alcançável, né? Poxa vida, você precisa de uma habilidade para o seu trabalho nova. E você pensa no mundo ideal, poxa vida, eu vou escolher o melhor curso sobre isso que vai me deixar um expert nesse assunto para o meu trabalho. Bom, no mundo ideal que o tempo e os recursos são infinitos e não há imprevistos, que nem o Pedro falou, tudo bem, mas esse não é o mundo real. Então, assim, às vezes, poxa, o curso ideal, além de ele ser extremamente caro e vai consumir muito tempo, você não vai conseguir. Você tem 2 horários livres na sua agenda que você vai ter que adaptar esses horários que você tem para sua carreira, para o projeto que você está fazendo, você precisa dar conta disso daí em 6 meses. Então, poxa, talvez escolher um curso menor, mais sucinto, inclusive às vezes mais barato e que tenha menos aulas, talvez seja o suficiente para você. Então, assim, isso é muito importante, a gente pensar em termos de tempo, né? 1/3 do dia a gente está dormindo, os outros 2/3 já tem várias outras atividades, então você pensar sempre em tempo, que senão, de novo, você vai ser pouco efetivo e se frustrar.
O time frame, acho que você vai ter que ligar esse gerente de si mesmo, né? Quer dizer, nós temos gerente da loja, gerente do restaurante, quer dizer, como que você vai organizar aquilo, claro, de uma forma realista ao longo do tempo. E eu gostei do que o Pedro falou da blindagem desse horário. Isso é fundamental, assim, quando a gente tem, mais uma vez, né, lembrando até dessa parte da procrastinação, né, que a gente falou no episódio anterior, você vai ter que blindar todas esse horário na sua agenda, né, quer dizer, vai ter que talvez desligar um pouco o seu WhatsApp, desligar as notificações, e por isso que técnicas anti-procrastinação vão ser importantes, né, também para o Smart, né, porque, enfim, senão daqui a pouco você está organizando o seu quarto, de novo, né, pela 10ª vez no ano, organizando suas pastas e não fez aí o que você tinha que fazer. Bom, resumindo aqui, pessoal, o SMART vai para específico, o M é de mensurável, a gente deu um exemplo de tempo, mas ele pode ser mensurável, por exemplo, você vai concluir um curso, ou você vai juntar certa quantidade de dinheiro, ainda que seja interessante colocar um tempo. Ele tem que ser alcançável, realista, ainda que você possa buscar outros objetivos para construir recursos para um objetivo maior. Ele tem que ser relevante, conectado com seus valores para que você possa ter motivação. Ele tem que ser baseado no tempo, ele tem que estar em um determinado local da sua agenda, um dia, um horário. E também, claro, tem que ter aí um prazo para você estabelecer que você possa medir isso. Pode ser que se você procurar Smart Objectives, você possa encontrar algumas variações disso que a gente falou. Mas, novamente, esses são os conceitos gerais que você deve seguir para que você possa ter objetivos que você possa alcançar efetivamente. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse episódio ajude. É isso. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Prazer enorme, pessoal. Um abração.